O significado da palavra venda você já conhece, mas você sabe como chegar lá? Não? Então vem comigo e fica até o final desse vídeo. Olá corretor de valor, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Corretor de Valor. Hoje nós vamos falar sobre uma palavra de 5 letras chamada venda. Hã? Vamos separar essas letras? Vamos separar em V de velocidade, em E de escutar, em N de necessidade, em D de direção e A de ação. Vamos lá, para você chegar na palavra, que é a venda, que é a palavra que nós mais gostamos de escutar, que é tá vendido, temos um processo até chegar lá, certo? E esse processo é um processo que eu utilizo há 13 anos. Há 13 anos. Então vamos lá. Pessoal, eu separo o V como velocidade. O que é velocidade? Alguns tempos de resposta, certo? Hoje a venda é muito linkado à velocidade. Você pode ser o primeiro de 10 ou o 10º de 10. Essa pessoa pode ter entrado em contato com você primeiro, ou ela pode ser o quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º corretores. E aí todo mundo está mandando alguma coisa para ela. Então a importância é você ter velocidade de resposta, não deixar o cliente no vácuo, certo? A resposta tem que ser momentânea. Se não for momentânea, tem que ser dentro de minutos. Beleza? Vamos falar sobre o E de escutar. E isso aqui eu acho que é a parte mais importante. Que é entender para atender. Já escutou essa frase? Entender para atender. Só que você só vai entender o cliente se você escutar o cliente. Se você não escuta o cliente, você não vai entender. Então hoje eu vejo muitos corretores falam, não deixa o cliente falar. E se você deixar o cliente falar 3 minutos, você ia entender a necessidade dele, que é a nossa terceira palavra, que sem você escutar, você não consegue entender a necessidade dele. Então, escutar para entender a necessidade dele. E nessa necessidade a gente abre 3 ramificações: família, ocupação e investimento. Beleza? Vamos lá, família. Quantos filhos esse cliente tem? Ou esse casal de cliente tem? Ah, Augusto, ele tem 2 filhos, então ele precisa de um imóvel de 3 dormitórios? Ah, é 3 dormitórios, mas um filho está fechando maioridade, vai estudar fora, ele não vai precisar mais de 3 dormitórios, vai precisar de 2 dormitórios. Como tu vai saber isso? Escutando o que o cliente vai falar. A ocupação, Augusto, ele trabalha onde? Ah, ele trabalha lá no distrito industrial. Mas ele queria levar a filha dele, que é menor, de a pé para o colégio antes de ir trabalhar. Porque a empresa tem um circular que passa a buscar os funcionários. Então ele gostaria que o imóvel fosse próximo ao colégio da filha. Faz todo sentido você entender a ocupação desse cara. Faz todo sentido você entender qual que é a construção da família desse cara, desse cliente. E o último é o investimento. Você tem que saber quanto o cliente tem de poder de investimento. Quanto ele tem de poder de fogo. Quanto ele tem de poder de crédito. Então vamos lá. Se você escutar ele, você vai entender a necessidade. Dentro da necessidade, você pensa em 3 ramificações: família, ocupação e investimento. Qual é a construção da família dele, se ele é solteiro, se ele é casado, se ele tem pet, se ele tem filho, se ele tem filha, quantos filhos tem, se a sogra mora com ele, se a mãe mora com ele. Então aqui você compõe o tamanho do imóvel. Aqui você compõe a localização do imóvel. E aqui você compõe o valor desse imóvel. Então está tudo interligado, certo? E nossa quarta palavra seria direção. Por quê?
Porque depois que você escutou, entendeu a necessidade, você vai ter a direção para esse cliente. E a direção é uma consultoria, um auxílio, não simples empurrometria, né? Não só empurrar um imóvel para ele, é você apresentar para ele a solução da necessidade. Olha, eu já errei muito quando comecei, principalmente no mercado imobiliário, eu mandava 7, 8, 9 imóveis para o cliente. Mandava de 2 dormitórios, de 1 dormitório, uma casa num bairro, um apartamento no centro, variado. Por quê? Porque eu não entendia que para a venda acontecer eu preciso, primeiro a velocidade, que é o tempo de reação, o segundo é escutar, o terceiro é a necessidade, o quarto é a direção e o quinto é a ação. Mas na direção você vai apresentar para ele no máximo, se você fez correto esse estudo, no máximo 3 opções, mas assim, no máximo. Pode ser que tu apresente uma ou 2 opções certeiras para ele, beleza? Depois da direção, nós temos a ação. O que acontece? Nenhum relacionamento de negócio comercial começa sem ter um final. Então isso é uma ação. A ação seria o fechamento, certo? Seria o fechamento. Nada começa sem um fechamento. O negócio começa aqui, mas ele vai ter que fechar em algum momento. Esse fechamento vai dizer uma coisa para você. Ele pode ser uma venda futura, uma prorrogação do negócio, ou você não vai vender para esse cliente. Mas isso, o que a gente vê hoje no mercado imobiliário, os corretores fazendo? É exatamente o contrário. O primeiro, eles pensam na ação, que é mandar produto para esse cliente, por causa de uma coisa chamada comissão. Quanto eu vou ganhar? E isso tem que ser o último que você vai pensar. Você primeiro tem que ter a velocidade de resposta, tem que escutar o cliente, entender a necessidade, ter a direção, mostrar a direção para o cliente, para depois a ação, que é o fechamento, que aí sim você saber quanto você vai ganhar. Então não atropele as etapas da venda. Velocidade, escutar, necessidade, direção e ação. Eu tenho certeza que se você seguir isso de forma correta, os seus resultados vão melhorar e vão melhorar muito. Beleza? Pessoal, aqui embaixo, link do nosso treinamento Corretor do Zero, vem mudando a vida de muitos corretores iniciantes, tá? Por um valor menos que uma pizza, tá? E um conteúdo vitalício para você. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo.